Gente, estamos aqui na rua do casarão e antes isso aqui era tudo mato, porque esse lugar era uma chácara, né? Que é a casa. Acho que a grade é a mesma coisa, né? Ferro fundido. Passageiros não, passantes. Ei, gente, tudo bem com vocês? Estamos agora num cenário diferente. Estamos indo visitar o casarão antigo, que não é esse que tá aqui atrás, que esse aqui é do caseiro, é o casebre humilde, tá? Né? Não é esse não. É esse que a gente vai ainda entrar, a gente não entrou, nossa, eu tô olhando pro lugar errado. Aqui é o casarão em que viveu Sebastiana de Melo Freire, que foi uma mulher, né, muito rica, maravilhosa, da alta sociedade de São Paulo. Sebastiana nasceu em 1887 em Mogi das Cruzes. Ela é mais conhecida como Yaya, Dona Yaya. E depois que a família dela veio para São Paulo, eles se mudaram para a rua 7 de Abril. E aconteceram algumas tragédias na vida dela. Primeiro, a irmã de 3 anos faleceu, asfixiada por alguma porca que soltou do berço algum objeto. A gente ainda não sabe, não teve assim, cada fonte fala uma coisa diferente. Tem gente que fala que ela morreu com uma pipoca engasgada, né? Então, realmente bem tenso. Depois, a irmã dela faleceu de tétano aos 13 anos. E aí, por fim, morreu a mãe e o pai num intervalo de 2 dias, tá? Mistérios aí aconteceram. Então sobraram apenas Sebastiana, Yaya e o irmão dela mais velho. E aí eles foram cuidados por alguns tutores, né? Teve a Elisa Grant, a família Grant, né? Olha só o sobrenome, chique, Grant. Ela passou dos 14 aos 20 anos estudando num colégio interno católico bastante tradicional. Nesse meio tempo aconteceu uma nova tragédia, que foi a morte, o suicídio do irmão dela. Ele estava viajando de navio. Ai meu Deus, um bicho, né? Não. É um pássaro, é outro bicho. Ele estava viajando de navio daqui de São Paulo até Buenos Aires. E aí ele sumiu, assim, realmente não há uma comprovação de que foi um suicídio, porque ele desapareceu da cabine em que ele estava, né? Do camarote em que ele estava. Ele sofria de alguns problemas mentais, assim, e ele realmente se desapareceu mesmo. Então ele foi dado como morto. As pessoas acham que foi um suicídio. Então a Sebastiana Yaya foi morar sozinha, não é? Ela foi gerenciar toda a sua fortuna, porque ela era realmente muito rica, a única herdeira, né, de uma herança muito grande mesmo, tá? A família Melo Freire era assim muito, muito rica. Então ela era uma mulher meio à frente do tempo dela. Ela era assim bem ousada, né? Gostava muito de francês, ela gostava de fotografia, ela tocava piano, ela era artista plástica, né? E ela era muito também amiga dos artistas. Ela vivia fazendo festa na casa dela, sarau. Ela amava dirigir, que é coisa que para a época era um absurdo. Então ela realmente era essa pessoa. Ela não queria casar com ninguém, porque ela achava que todos os homens eram bem interesseiros. Então ela, com o tempo, começou a ter alguns problemas de saúde mental. Que, bom, eu acredito que também, né, assim, uma mulher como ela naquela época já era dada como louca naturalmente, por ela ter esse tipo de conduta. Mas ela começou com alguns sintomas. Em 1918, mais ou menos, ela começou a achar que ia morrer a qualquer momento, que todo mundo estava querendo matar ela ou violentar ela de algum jeito, e ela foi escrever um testamento a lápis e entregou todas as suas joias para os criados, né, para os empregados, e começou a surtar um pouco, assim. E aí no ano seguinte ela tentou se suicidar. Foi quando eles começaram a pensar, não, a gente vai ter que internar ela. Daí ela ficou um tempo internada. Foi quando eles decidiram comprar essa casa onde a gente está, que é uma casa que serviu como uma clausura para ela. Realmente foi um manicômio exclusivo. Chique, só que não, né? Daí ela veio pra cá pra ser tratada de seus problemas, né, de saúde mental. Só que ela foi bem maltratada naquela época. Ainda não existia um estudo muito aprofundado e muito
coerente, né, em relação a problemas psicológicos, né, que hoje em dia seria muito mais fácil tratar, porque ela teria uma vida praticamente normal, mas naquela época ela foi realmente trancafiada nessa casa e ela vivia apenas num cômodo, em 1 ou 2 cômodos, com um banheiro. A Sebastiana faleceu bem velhinha, com 75. Ela viveu 40 anos aqui, aproximadamente 40 anos que ela ficou presa. Ela faleceu de uma insuficiência cardíaca. Algumas pessoas falam que também pode ter sido em decorrência de um câncer de estômago por conta dos remédios, muitos remédios que ela tomava. E pode ter sido essas 2 causas, mas ela realmente estava já bem velhinha. Foi em 1961 que ela faleceu. Essa casa ficou trancada durante algum tempo. Começaram uma reforma mais ou menos em 1990. E aí, mais ou menos em 1998, ela foi tombada pelo patrimônio público. Hoje, ela, né, como a Sebastiana não tinha herdeiros, todos os bens, toda a fortuna da família foi para o Estado, foi para o governo. E foram repassados depois para a Universidade de São Paulo, para a USP, que hoje transformou esse lugar em um museu, né, assim, em homenagem também à luta antimanicomial também, né. Ela gritava muito, os vizinhos ouviam muitos gritos e ela era bem, assim, infeliz aqui. Ela se machucava com qualquer objeto que tivesse por perto, ela rasgava suas próprias roupas, ela imaginava que ela tinha um filho e amamentava um filho imaginário e ninava um filho imaginário. Então, assim, todas essas histórias renderam uma lenda urbana, né? As pessoas aqui do entorno acham que o espírito dela ainda está por aqui, tá? Ai, que coisa! E que ainda ouvem os gritos dela, que ainda, de repente, conseguem até ver ela em alguma dessas janelas aqui. E é isso. A gente vai descobrir o que tem lá dentro, como é que é a casa por dentro, onde ela ficava, onde ela era trancafiada. E eu acho que eles não vão deixar a gente ir pro porão, porque o porão é um lugar macabuloso desse lugar, com certeza, não tem nem dúvidas. Mas a gente vai descobrir o que temos por lá, tá? Vamos com a gente, vamos com a gente. Pode parar de gravar. Ai! Já? Já. Mas o que as pessoas viam do lado de fora? Daqui, o jardim? Uhum. Viam ela, de branco, ninando uma criança. A casa segue um estilo neoclássico, misturado com Art Nouveau, não sei o que é isso, mas tava no Google, tá? O que essa casa tem de interessante, gente, é que tem uma diferença em relação ao assoalho. Aqui a madeira, né, é tábua, e aqui já é cimento queimado, que é onde ela ficava, porque não podia ter nenhum perigo, né, de ela se machucar. Então aqui é cimento queimado, é onde ela dormia, e aqui também era o espaço onde ela ficava. Tanto que as paredes são brancas. Eles não podiam colocar cor na parede, nem pintura na parede, para que ela não ficasse alterada, nem nada assim, né? E aqui, nessa janelinha, olhando para essa janelinha aqui, ó, eles deixaram do lado de lá, aquela vice, um santuáriozinho, porque Yaya era muito católica e ela era devota de Nossa Senhora do Sion, que inclusive é o nome do colégio onde ela estudou. Daí ficava essa janelinha. Dizem que ela recebia comida por meio dessa janela, mas não tem nenhuma comprovação. Daí passando pra cá já é assoalho de novo. Aqui tem uma sala azul, olha, linda. Toda azul. É uma sala de reuniões hoje em dia, né? E aqui, olha, a pintura. Eles restauraram, mas é do jeitinho que a casa original, é a mesma coisa da casa original. E aqui já tem uma pintura toda diferente. Olha que coisa mais linda, eles colocaram luzes. E aí eu perguntei pra Carmen, que trabalha aqui como educadora,
E perguntei se ela já teve algum problema aqui de sentir mal, sentir uma energia estranha, ou de sentir a presença da Yaya aqui. E ela disse que no solário ela já sentiu alguns arrepios, assim, umas coisas estranhas. Daí voltando para onde era o quarto dela, né? A cama dela ficava grudada no chão, para que ela não pudesse machucar. E ela não podia dormir com um colchão, senão ela podia se sufocar propositalmente, né? Então ela dormia no tapete. E aqui, passando por essa porta, foi construído o solário, que no final da vida dela já, nos últimos 5 anos de vida, eles construíram isso aqui para que ela pudesse tomar um pouquinho de sol. Mas antes disso, ela não tinha visto, não tinha conseguido ter um pouquinho de acesso ao mundo aqui fora, sabe? Olha, esse aqui é um olho mágico. Eles usavam para vigiar ela. Basculante, bem alto. E olha o chuveiro, gente, a altura do chuveiro, para que ela não se enforcasse. Muito triste. Gente, a janela, ela foi reformada para que fosse inquebrável. E ela só podia ser aberta, só pode ser aberta por fora. Tá vendo? Olha. Para que ela não fugisse. Então aqui, ó, presa. Só por fora que ela conseguia respirar. Né? Ar puro, ver o mundo, que triste. Uma pena que alguns cômodos a gente não pode ver, né? Mas aqui tá o banheiro. E aqui é a cozinha, que hoje em dia é uma copa para os funcionários, ó. Esse aqui é um jornal antigo da época, o Parafuso. Aqui nesse jornal, eles noticiaram, assim, uma possível disputa judicial que os parentes de Yaya estavam travando, né? Para conseguir, assim, o direito de usufruir ou de gerenciar a fortuna dela, né? Enquanto ela estivesse interditada aqui nessa casa.